De pé, irmãos, fazer a leitura do texto de Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Atos 2, de 1 a 12. É muito interessante, importante, necessário que você venha trazendo a sua Bíblia. Precisamos constantemente voltar a ela aqui, lê-la. Estenda a sua Bíblia, então, para o irmão aí ao lado, aquele que, porventura, não trouxe ou não está aí com a sua Bíblia. Atos 2, de 1 a 12. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse mesmo lugar é o cenáculo onde eles se reuniam. Voltaram ao cenáculo. E de repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura os galileus todos esses que estão aí falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Quero destacar para os irmãos o verso 4 e o verso 12. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E no verso 12, todos perplexos, atônitos, interpelavam: que quer isto dizer? Senhor, já sentimos a doce presença do Teu Espírito entre nós. Mas queremos mais uma vez, ainda mais, te pedir: sopra sobre nós nessa manhã. Nós precisamos muito, Senhor, de ter esse contato, essa experiência, essa visitação, esse revestimento, esse derramar, esse batismo, essa graça do Teu Espírito sobre nós e em nós nessa manhã, mais uma vez. Por isso, visita, Senhor, as nossas vidas, nosso coração, a nossa mente. Livra-nos, Senhor, da distração, da preocupação, de qualquer fonte de preocupação que tire a nossa atenção e a nossa mente daqui nessa manhã. E eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito me tome nessa manhã, tome os meus lábios. Que a minha palavra seja a palavra de Deus. E que o ensino seja um ensino ministrado pelo Espírito, para que haja transformação, para que haja libertação, para que haja edificação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. O que quer isto dizer? O que quer isto dizer? Me parece, irmãos, que tudo está muito igual. Tudo me parece muito igual. Depois de 2000 anos,
Passados 2000 anos, mesmo espanto, a mesma surpresa, a mesma dúvida, a mesma incompreensão, a mesma dificuldade acompanha a igreja para entender a respeito da presença e da obra do Espírito Santo. Aqui nesse texto está nascendo a igreja. Aqui estão os apóstolos, os seguidores do Senhor Jesus, aqueles que amavam a Jesus, estão aqui no meio de gente de variadas tribos, variadas nações, costumes, línguas. Aqui há gente muito religiosa e gente absolutamente incrédula. Nessa reunião aqui há gente tradicional e há gente sem tradição nenhuma. Aqui nessa reunião há sábios e ignorantes, mas ali no meio de tudo está a igreja. E ali está gente que está amando o Senhor e aguardando alguma coisa ou alguém que não sabia quem, não sabia quando, não sabia de que forma, mas obedecendo a Jesus estavam reunidos aguardando alguma coisa. E de repente, o Espírito Santo se faz presente e se derrama. O Espírito Santo vem numa manifestação surpreendente, sobrenatural sobre a igreja, causando todos ficam atônitos, surpresos, assustados, tomados de dúvidas, desconhecimento, ignorância, desnorteados, um olhando para o outro, sem entender o que estava acontecendo, perguntam: o que é isso? O que significa isso? O que está acontecendo? O que quer isto dizer? Pedro logo se levanta, responde. Paulo, ao longo das suas cartas, vai ensinando, vai explicando, vai doutrinando, vai esclarecendo abundantemente sobre esse tema da presença e da ação do Espírito Santo. Porém, nós percebemos que até hoje, 2000 anos depois, a igreja evangélica ainda não entende, a igreja evangélica ainda desconhece, a igreja evangélica se espanta, duvida, se divide por causa da presença e da obra do Espírito Santo. Essa pergunta que eles fizeram, o que é isso? O que quer isto dizer? É uma pergunta que é quase que uma expressão e um testemunho do nosso desconhecimento ainda hoje e, de uma certa forma, diria, do descaso de alguns para com a presença e para com a obra do Espírito Santo. Essa pergunta, o que quer isso dizer, explica um pouco ou muito o nosso comportamento nas nossas igrejas. Esse nosso desconhecimento sobre a presença, a importância e a obra do Espírito Santo explica muito o comportamento das nossas igrejas, quer sejam elas chamadas tradicionais, quer sejam as chamadas pentecostais ou neopentecostais. Nossa liturgia, nossos cultos, nossa forma de adorar, nossa forma de cantar, nossa forma de se colocar na presença de Deus, nossa forma de viver a nossa fé, nossa adoração às vezes fria, às vezes indiferente, às vezes uma cantoria de hinos, a nossa maneira de viver o Evangelho, a nossa forma de se comprometer ou se descomprometer com Deus e com o Evangelho, a nossa forma de muitas vezes ter essa aparente incongruência ou esquizofrenia de uma vida que se manifesta com dons carismáticos e ao mesmo tempo no dia a dia vive uma vida fraca, pobre, sem amor, sem fazer qualquer diferença no meio onde a gente vive. Essa incompreensão do que quer isto dizer talvez explique por que a igreja evangélica tem crescido tanto no Brasil, de maneira especial o segmento das igrejas pentecostais, neopentecostais. Nunca teve tanto crente no Brasil, nunca teve tanto Pentecostes no Brasil, e o Brasil nunca esteve tão ruim, tão sem ética, sem moral, sujo, porco, roubando, revelando ou surpreendendo a gente como essa igreja que cresce evangélica, pentecostal, carismática, não tem conseguido influir, influenciar, mudar, transformar
o Brasil, o nosso povo, o nosso país. O que quer isso dizer? Na verdade, nessa manhã eu quero conversar com os irmãos sobre o que significa Atos 2. Quais são as implicações de Atos 2? Quais os propósitos do Pentecostes? Quais os efeitos esperados para o Pentecostes? Há 3 coisas que eu quero falar nessa manhã. E a primeira é que o Pentecostes é o cumprimento de uma promessa de Deus. O Pentecostes é o cumprimento de uma promessa de Deus. Esse Pentecostes de Atos 2 não foi um evento solto na história. Não foi um evento totalmente novo, surpreendente, inesperado para a igreja, para o povo de Deus. Ao contrário, o Pentecostes era o cumprimento de uma promessa antiga. Uma promessa que foi feita por Deus desde o Antigo Testamento e foi repetido várias vezes pelos profetas e depois confirmada por Jesus. Quando o Pentecostes acontece, quando aquilo vem, quando aquele poder maravilhoso, carismático, sobrenatural acontece, e eles se perguntam o que era aquilo, o que estava acontecendo, Pedro imediatamente se levanta, está aí Atos 2, não fecha sua Bíblia, nós vamos precisar dela muito. Atos 2, versos 16, quando havia aquele burburinho do que significa isso, Pedro se levanta e diz, irmãos, calma, o que está acontecendo não é nada mais, nada menos do que estava prometido pelo profeta Joel. Joel anunciou dizendo que nos últimos dias, e prestem atenção nessa expressão, nos últimos dias, o Senhor derramará o Espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, os servos e as servas, sobre eles também se derramará o Espírito, haverá profecia. Então, Pedro está dizendo, olha, não é nada de tão surpreendente, inédito assim, é o cumprimento de uma profecia de Joel. Verso 32 e 33 do Atos 2, ele diz, olha, esse Jesus que veio, que nasceu, que viveu, que ensinou, que pregou, que curou, que transformou, que libertou, que fez tanta confusão e celeuma no meio de vocês, a ponto de que vocês o entregaram para ser crucificado. Deus o ressuscitou, verso 32 e 33, ele agora está assentado ao lado do Pai, e como tinha recebido do Pai a promessa de que ia enviar o Espírito Santo, então ele está enviando. Isso que está acontecendo é o cumprimento da promessa do Pai, que o Pai confirmou para o Filho, e que o Pai e o Filho agora enviaram. Não é nada novo, é cumprimento de uma promessa. Pedro, na verdade, aqui nesse momento, nesse discurso evangelístico, está lembrando do que recentemente, há poucos dias atrás, o próprio Jesus falou para ele, em Atos capítulo 1, verso 4, verso 5, há pouco o Senhor tinha dito para eles, olha, vocês fiquem aí, não saiam de Jerusalém, aguardem a promessa do Pai. O Pai prometeu e isso vai acontecer, fiquem reunidos, porque assim como João batizou com água, nós estaremos batizando vocês com o Espírito Santo. Promessa do Pai. Mais à frente, no verso 8, ele diz, olha, fiquem juntos, aguardem, não saiam logo evangelizando, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É o cumprimento de uma promessa. Na verdade, Pedro está se lembrando dos últimos sermões, das últimas palavras, dos últimos conselhos de João. João 14, João 15, João 16, as palavras finais de Jesus para os seus apóstolos, dizendo, eu vou, não adianta vocês quererem me segurar, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não poderei enviar aquele Consolador, aquele que virá, aquele que estará convosco e em vós, aquele que há de conduzir vocês a toda a verdade, aquele que vai ensinar a vocês aquilo que eu vos tenho dito. Eu preciso ir, porque ele precisa vir. E isso está ainda muito vivo na memória de Pedro. Quando o Pentecostes acontece, ele está rememorando e explicando isso ao povo. Mas não somente as palavras de Jesus recentes, mas eles também estão resgatando promessas que o Senhor fez em todo o Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 36, quem tem a Bíblia à mão, Ezequiel 36.
verso 26, o Senhor fala a Israel através de Ezequiel: olha, eu vos darei um coração novo, porei dentro de vocês o espírito novo, vou tirar de vocês esse coração de pedra e vou dar a vocês um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e assim farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Promessa do Senhor através de Ezequiel: eu vou derramar o Espírito sobre vocês. Ezequiel 37, verso 14, logo em seguida ele diz: porei em vós o meu Espírito e vivereis. Promessa do Senhor repetida, Isaías no capítulo 32, andem um pouquinho para trás aí na Bíblia de vocês, Isaías 32, a promessa do derramar do Espírito Santo, Isaías 32, verso 15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar e o pomar será bosque, até que se derrame o Espírito Santo sobre vós. Isaías 44, verso 3. Isaías 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. De maneira, irmãos, que em primeiro lugar o que Pedro está deixando muito claro é que Pentecostes não é uma manifestação solta e isolada, totalmente inédita e surpreendente, mas é o cumprimento de uma promessa que o Pai fez em todo o Antigo Testamento, que o Filho confirmou nos seus últimos dias. Jesus voltou a confirmar isso quando ressuscitou, e agora aquilo está se cumprindo. Esse maravilhoso derramar do Espírito Santo está sendo dado sobre eles. O Espírito Santo, que era um visitante do Antigo Testamento, que apenas vinha para realizar eventos e logo voltava. Essa era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele vinha para vivificar, capacitar e revelar. Em todo o Antigo Testamento, onde vida é concedida, é o Espírito quem concede vida. Quando o Pai criou o homem do pó da terra, diz o texto que soprou. Esse sopro é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá a vida. Guardem isso. Quem dá a vida é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, todas as vezes no Antigo Testamento, onde havia ressurreição ou vivificação, era a vinda e a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para capacitar. Todas as vezes no Antigo Testamento em que alguém recebe uma capacidade, um dom, é o Espírito Santo quem vem. Êxodo nos conta que quando foi ordenada a criação do tabernáculo e depois do templo com Salomão, diz a palavra que quando os artífices estavam apresentados diante da planta da obra, foi o Espírito Santo que veio capacitando, ensinando, dando condições de realizar a obra. Sem o Espírito Santo não se conseguia fazer a obra. E o Espírito Santo, em terceiro lugar, vinha para revelar. Todas as vezes que Deus queria falar, todas as vezes que Deus queria ensinar, todas as coisas que Deus queria dizer ao homem, o fazia pelo Espírito Santo. É por isso que os profetas dizem: então veio o Espírito sobre mim e o Senhor me falou. Então o Espírito Santo me deu uma visão, e é a visão que eu estou entregando. Portanto, o Espírito Santo no Antigo Testamento era pontual, era um visitador, era um missionário que vinha, realizava a obra e então se retirava. Vinha para vivificar, vinha para capacitar, vinha para dar poder e vinha para revelar. Mas a grande promessa de Deus no Antigo Testamento é: gente, isso que surpreende, isso que maravilha, isso que deixa vocês surpresos, assim, extasiados, vai vir de vez. Esse Espírito Santo que vem e vai, vem e vai, vem e não vai mais. Esse Espírito Santo que vem sobre alguém para dar vida, que vem sobre alguém para dar competência, capacidade, preparação, poder,
esse Espírito que vem para revelar, para ensinar, ele virá, eu derramarei sobre toda a carne, todos poderão vivificar, entender, ser capacitados, receberem poder e poderão também revelar, falar e ensinar. E essa promessa que atravessa todo o Antigo Testamento era uma grande expectativa. Jesus fez questão de dizer nos seus últimos sermões e palavras, eu estou indo porque está na hora dele. Eu estou me retirando porque é o momento dele. Ele vem para realizar a obra e o ministério que o Pai e eu temos para ele, vindo sobre vós, vivificando, capacitando e revelando. Então, em primeiro lugar, o Pentecostes não é um evento esdrúxulo, ele é um evento que veio para cumprir uma promessa do Pai. A segunda coisa que Pentecostes representa é que Pentecostes é o início da última etapa da redenção. O Pentecostes é o início da última etapa da redenção. Atos 2,17, eu chamei a atenção de vocês para uma expressão. Atos 2,17, voltem lá para aquele verso, que diz lá assim, e acontecerá o quê? Acontecerá nos últimos dias. Pentecostes vem nos últimos dias, vem para completar o plano de redenção de Deus. Agora eu preciso que você preste muita atenção, porque eu vou falar de algumas coisas que talvez você nunca tenha atentado. E hoje é a hora de você entender e aprender. Preste atenção. O plano de redenção de Deus para toda a humanidade, esse plano se desenvolve ou se desenvolveu em 3 etapas. Quando Deus decidiu resgatar-nos, não abrir mão de nós, naquele plano maravilhoso colocado lá no Éden, que Adão jogou por terra por causa da desobediência e do pecado, Deus decidiu colocar em ação um plano de redenção. E esse plano de redenção de Deus tem 3 etapas. A primeira etapa chama-se a etapa da preparação. A primeira etapa é a etapa da preparação. É a etapa que prepara para a vinda de Jesus. É aquilo que está revelado em todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento é a etapa da preparação da redenção. Deus escolhe um povo, chama um homem, Abraão, lá na Caldeia, chama esse homem e diz, olha, agora de você eu vou fazer uma grande nação. E essa nação vai ser uma bênção. Eu vou trabalhar nessa nação. Eu vou me revelar por meio dessa nação e essa nação vai me revelar ao mundo. Essa nação chamada Israel, esse povo vai ser um eco. O que eu falar, o que eu ensinar, o que eu revelar, vocês vão fazer ecoar por todo o mundo. E a grande revelação que Deus deu através de Israel nessa preparação é Deus é salvação. Deus é salvação. E isso significa Jeová. Jeová significa Deus é salvação. Em todo o Antigo Testamento, a ênfase da mensagem é Deus é a salvação. Só há salvação em Deus. Portanto, em todo o Antigo Testamento, o personagem central, o personagem principal, quem mais aparece, quem toma a cena no Antigo Testamento é Deus Pai. Você quase não vê Jesus no Antigo Testamento. Quando Jesus aparece no Antigo Testamento, ele aparece simbolizado, tipificado nas festas, nos ritos, nos objetos de culto. Jesus só aparece verdadeiramente no Antigo Testamento quando ele faz uma teofania, quando ele toma a forma de um anjo, e o texto coloca em letra maiúscula dizendo então, o anjo do Senhor apareceu. E quando esse o anjo com letra maiúscula aparece, logo em seguida há adoração e culto, e ele é tratado como Deus. Portanto,
Jesus só aparece no Antigo Testamento tipificado, simbolizado ou profetizado. O Espírito Santo só aparece no Antigo Testamento quando ele vem, como eu acabei de dizer, pontualmente para vivificar, capacitar ou revelar. Fora isso, quem tem a figura principal, a ênfase no Antigo Testamento é Deus, Deus Pai. É a etapa de preparação, da apresentação do projeto, da pavimentação da estrada, da preparação histórica, sociológica, social, geográfica para Jesus vir. E quando Jesus vem, inicia-se a segunda etapa do plano de redenção. Jesus inaugura o plano de redenção em sua segunda etapa, que nós chamamos de momento da execução. A primeira etapa é a preparação e a segunda etapa é a execução. Ele encarna, porque Deus precisava encarnar. Deus só poderia nos salvar se, como ser humano, Ele assumisse nossa forma, nossa natureza, passasse pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas, sem pecado, sem culpa, pudesse então pagar como um fiador as nossas dúvidas, os nossos problemas, os nossos pecados, as nossas culpas, derramando um sangue inocente e morrendo em nosso lugar. Então Deus precisava se encarnar. E quando o Espírito Santo faz a fecundação sobrenatural no ventre de Maria, dá-se início à segunda etapa do plano de redenção. Ele encarna, ele nasce, ele vive 33 anos falando, ensinando, mostrando como era o Senhor, o caráter de Deus, o amor de Deus, o querer de Deus, as reivindicações do reino. E depois que ele atravessa os 33 anos sem pecado, ele conclui a segunda parte. E essa conclusão da segunda parte é a cruz e a ressurreição. E é na cruz e na ressurreição que ele decreta a derrota de Satanás, envergonha Satanás, nos substitui pagando a nossa dívida e nos dá de volta aberto o caminho para os braços do Pai. Quando ele executa esse plano, ele nos dá livre acesso, agora sem culpa, à presença de Deus o Pai. Quando ele conclui a sua etapa, ele diz, agora eu volto, eu saio de cena e vou enviar o Espírito. E aí vai começar a terceira e última etapa da redenção. O Pai, o Filho e agora o Espírito. E quando Jesus está encerrando os seus trabalhos, a sua etapa de execução, ele diz, olha, eu estou indo, mas João 14,16 diz, eu estou enviando alon parácletos, no grego, ou seja, estou enviando outro Consolador. E aqueles que conhecem o grego, que não é o meu caso, dizem que alon é diferente de hétero no grego. Alon significa é alguém outro, mas igual a mim. Porque se Jesus tivesse usado o grego hétero, diria, eu estou enviando um outro, uma pessoa diferente. Mas quando ele escolhe a palavra alon, ele diz, estou enviando um outro igual a mim. E como nós sabemos que na Bíblia, nas coisas de Deus, não há coincidência, mas só há propósitos, entendemos que ele está querendo dizer, eu estou indo, mas alguém igual a mim está chegando. E agora então, quando o Senhor Jesus vai para o céu e manda o Espírito Santo, dá início à terceira e última etapa do plano de redenção. E que etapa é essa? É a etapa da reunião e da colheita dos salvos. O primeiro foi o da preparação, o segundo da execução e o terceiro é o da reunião e da colheita dos salvos, dos remidos, daqueles que foram alcançados pela essa graça salvadora. E agora o povo de Deus não é mais Israel do Antigo Testamento, mas agora o povo de Deus se chama igreja. Agora não é mais apenas uma nação que vem de Abraão, mas agora é gente que vem de todos os povos, tribos e nações que são filhos da fé. E o Espírito Santo agora veio para recolher, para juntar, para reunir a igreja.
é a conclusão do plano de redenção, que começa logo após a ressurreição e só termina quando iniciarmos a vida eterna. E entre a ressurreição de Cristo e a vida eterna, vivemos a terceira e última etapa do plano de redenção, a era da igreja. E a era da igreja tem como personagem central, personagem principal, responsável chefe, o Espírito Santo de Deus. No Velho Testamento, Deus é a ênfase. Nos Evangelhos, a execução, Jesus é a ênfase. Mas hoje vivemos a era da igreja e é o Espírito Santo o responsável na Trindade para nos tomar conta, para nos convidar, para apresentar a mensagem, para nos convencer, para nos regenerar, para nos reunir, para nos santificar, para nos capacitar e para nos manter preservados até a hora que o Senhor vier nos buscar no fim. Cada membro da Trindade teve o seu momento, cada um teve a sua importância e agora estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Então eu quero lhe dizer uma coisa que decorre naturalmente disso. Se agora é a hora do Espírito, se quem agora é o personagem principal determinado pela Trindade de Deus é o Espírito, um povo, uma igreja que não quer saber do Espírito, que não presta atenção no Espírito, que não busca o Espírito, que não se capacita pelo Espírito, não pode viver a era da igreja com graça e poder. Porque é o Espírito que está aqui para expandir a igreja. É o Espírito Santo quem está aqui para reunir o povo dentro da igreja. É o Espírito Santo quem está aqui para purificar as nossas vidas. É o Espírito Santo que está aqui para nos dar capacitação, dons espirituais. Dons dados para a edificação da igreja, para a expansão do reino e para a glorificação de Deus. E todo dom espiritual que não está centrado na expansão da igreja, na capacitação e preparação e edificação dessa igreja e na glorificação do nome de Deus, não é dom verdadeiro do Espírito Santo. Toda igreja que não se abre ou que menospreza a presença, a ênfase, a dependência, a operação do Espírito Santo está fadada ao fracasso, vaziez, frieza, formalidade, inoperância, insucesso dos seus planos e dos seus projetos. Pentecostes veio no tempo certo. Pentecostes veio no momento de Deus. Pentecostes veio nos últimos dias, o dia do encerramento, do recolhimento, da colheita. Como é que eu sei disso? Como é que eu tenho certeza disso? Você lembra como é que foi apresentado a festa de Pentecostes no Antigo Testamento? Pentecostes é festa de quê? No Antigo Testamento, a festa do Pentecostes, que vinha 50 dias depois da festa da Páscoa, significava o quê? Festa das colheitas. Você está começando a entender? Depois da Páscoa, depois da morte, sacrifício de Jesus, 7 semanas de 7 dias se passariam e aí haveriam as colheitas. Será que agora o Espírito está lhe dizendo alguma coisa? Depois da obra sacrificial da cruz da ressurreição, 7 semanas de 7 dias. E você sabe o que significa o número 7 no Evangelho, a palavra de Deus? Não é o número da perfeição, é o número da plenitude. 7 é o número da completude, o número do estar pronto, é isso que é o número 7. Ora, depois da morte, do sacrifício, da Páscoa, 7 semanas de 7 dias, ou seja, o tempo completo de Deus, 7 vezes 7. Exatamente após 7 vezes 7 é hora da colheita, é hora do Pentecostes. O que quer isto dizer?
O que quer isto dizer? Quer dizer que o tempo final chegou. Quer dizer que estamos na última etapa. Quer dizer que estamos no encerramento. Quer dizer que o Espírito Santo de Deus está se derramando para fazer a última obra de Deus entre nós. Amém? Tudo bem até aí? Todo mundo está entendendo direitinho? Posso entrar na terceira e última significado? Posso ou não posso? Quem diz que posso, diga amém. Amém. O terceiro e último significado de Pentecostes é garantir uma completa obra do Espírito Santo em nós. Pentecostes veio para garantir uma obra completa e perfeita em nós. Junte aí os seus últimos 20 minutos, 15 minutos de atenção, para você entender agora uma coisa que eu vou dizer. Há muita gente como eu e como tantos que tem uma visão tão estreitinha, tão reduzidinha, tão teologicamente falando arrumadinha, que transforma o Pentecostes tão somente numa manifestação carismática e uma manifestação de dom de línguas. Quando se fala em Pentecostes, a única coisa que a minha teologia resgata é o Espírito Santo, batizou com o Espírito Santo e teve dom de línguas. Mas isso é um reducionismo, isso é um estreitamento da obra, do propósito, do significado, da presença do Espírito Santo. E é porque reduzimos e estreitamos o Pentecostes que a igreja continua do jeito que está e muitas vezes se divide exatamente por causa de se tem dom, se não tem dom, se é batizado ou não é batizado, se fala em língua ou não fala em língua. Como se Pentecostes fosse só isso. Nessa manhã eu quero dizer a vocês 12 coisas que o Espírito Santo é por meio do Pentecostes. 12 coisas, eu podia dizer 38. Eu escolhi 12. A primeira coisa que eu quero lhes dizer é que o Espírito Santo é o autor e é o tradutor das Escrituras. Vocês devem se lembrar, porque Pedro nos fala isso mais de uma vez. Quem tem a sua Bibliazinha aí, abre em 1 de Pedro 1, lá no finalzinho, 1 de Pedro 1, quase chegando no Apocalipse. 1 de Pedro 1, versos 10 a 12. Pedro nos fala que nenhum homem, nenhum autor sagrado fez nada da sua própria cabeça, mas quem os inspirou, quem os moveu, quem os conduziu foi o Espírito Santo. 1 de Pedro 1, verso 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente a ocasião, as circunstâncias que foram indicadas por quem? Pelo Espírito de Cristo que neles estava, dando de antemão testemunho a respeito dos sofrimentos de Cristo. Agora vai lá para 2 de Pedro, passa umas paginazinhas. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Sabendo primeiramente isso, nenhuma profecia da Escritura provém de uma particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo... A primeira função, a primeira tarefa, a primeira obra do Espírito Santo, que começou pela inspiração dos profetas, dando a cada um o sopro da revelação de Deus, foi para escrever essa palavra que está aí nas suas mãos. Essa palavra que está aí nas suas mãos é sopro do Espírito Santo. Por isso Jesus, quando está terminando o seu ministério, chama o Espírito de o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade virá e vos conduzirá a toda a verdade. Ou seja, presta atenção nisso, o Espírito Santo que inspirou as Escrituras, que revelou esses fatos aos autores sagrados, agora ele é aquele que ilumina os nossos corações para lermos e entendermos as Escrituras que ele mesmo inspirou
a ser registrada. A primeira obra, o primeiro efeito do Pentecostes é levar-nos a ler a palavra, entendermos a palavra, captarmos o que ela está querendo dizer e sermos transformados por essa palavra. Quando você prega a palavra, é o Espírito Santo quem traduz a palavra, a mensagem no ouvido daquele que está ouvindo. Porque é o Espírito que registrou, escreveu, inspirou, é Ele quem vai agora e ilumina a mente, o coração daquele que ouve ou daquele que lê, para que essa palavra faça sentido. E isso é garantia do Pentecostes. O Espírito Santo é o melhor intérprete da Bíblia. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos leva ao que precisamos aprender e nos faz lembrar o que precisamos recordar. É o Espírito Santo quem nos leva ao que precisamos aprender e nos faz lembrar do que precisamos recordar. É obra do Espírito Santo. Segunda coisa que o Espírito Santo nos faz, é Ele quem nos dá poder, motivação e autoridade para invadir o reino das trevas, vencer o império das trevas e resgatar aqueles que lá estão, trazendo para o reino do Filho do seu amor. Evangelização, poder e autoridade, motivação é dado pelo Espírito Santo. E eu quero dizer a vocês nessa manhã, se é que vocês não sabem disso, que evangelização é o primeiro e maior ministério de uma igreja. Se nós não tivéssemos sido vocacionados para a evangelização, assim que tivéssemos nascido de novo e convertidos, iríamos para o céu. Porque se Jesus morreu para me salvar, se eu aceitei Jesus como meu Salvador, por que quando eu aceito o Evangelho eu não sou imediatamente levado para o céu? Por que eu sou deixado aqui? Porque a palavra diz que eu agora sou embaixador em nome de Cristo. Porque eu agora tenho que invadir o império das trevas e resgatar aqueles que lá estão, trazendo-os também para o reino do Filho do seu amor. Eu e você só somos deixados aqui agora na terra porque estamos pisando num terreno inimigo, andando numa terra que não é a nossa, uma terra que está minada, uma terra que está cheia daquele que é o príncipe deste mundo. O Senhor Jesus, em Mateus 28 e Marcos 16, quando está encerrando o ministério, a última coisa que Jesus fala para a igreja não é ética, não é doutrina, não é organização, não é nada. A última palavra do Senhor para a igreja agora é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Quando todos pensavam que o último discurso, a última mensagem de Jesus seria comovente, seria enlevante, seria alguma coisa ética, seria alguma coisa devocional, seria uma forma de arrumar e organizar a igreja que estava aqui nascendo, não é nada disso. A última palavra do Senhor, a ênfase da mensagem do Senhor é: vai agora, sai correndo, vai pregar esse evangelho. Porque eu vim exatamente para alcançar o maior número de pessoas possível. Eu vim para salvar o homem. Sai correndo. Vai falar disso que vocês ouviram. E quando parece que os apóstolos já estavam assim, para ir, peraí, espera um pouquinho. Aguardem um pouquinho. Eu estou enviando vocês como eu também fui enviado. E diz João 20, 21. Então ele fez o quê? Soprou sobre eles o Espírito. Lucas escreve isso em Atos dizendo: não, espere aí, não saiam correndo agora, vão ficar juntos, todos reunidos no mesmo lugar, porque assim como João batizou com água, agora eu vou batizar com o fogo e com o Espírito Santo, e recebereis do alto poder, e então sereis minhas testemunhas. Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, se em primeiro lugar entendemos que o grande ministério, a grande missão da igreja é a evangelização, imediatamente concluímos que só podemos fazer evangelização com autoridade, motivação, amor e poder se estivermos debaixo do poder do Espírito Santo.
Portanto, em segundo lugar, Pentecostes é para nos dar motivação, calor, força, poder, autoridade, para entrar e pisar com poder e autoridade num terreno minado e dizer, olha, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, venha que o Senhor quer te dar uma vida nova, quer perdoar os seus pecados. Só ama o pecador, só busca o pecador, só tem poder e autoridade para evangelizar quem está debaixo do poder do Espírito Santo. E isso é bênção do Pentecostes. Terceira coisa, é o Espírito Santo quem opera em nós que estamos ouvindo essa palavra, o arrependimento e a consciência do pecado e da justiça. É o que João 16:8 diz, quando ele vier, convencerá o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, olha que coisa interessante. É o Espírito Santo quem inspirou a palavra, é o Espírito Santo quem nos ilumina para ouvirmos, entendermos e chegarmos ao que queremos e precisamos. É o Espírito Santo quem me impulsiona, quem me dá amor, quem me dá autoridade e poder para pregar. E é o mesmo Espírito que dá a volta, vai lá no lado daquele que está ouvindo, trabalha no coração dele, dando a ele consciência de pecado, de justiça e de juízo. Se o Espírito Santo não operar na vida daquele que está ouvindo, ele não se sente pecador. Ele não sente que está devendo. Ele não percebe que está sujo. Ele não percebe que precisa se arrepender. Por isso é obra do Espírito Santo gerar na vida das pessoas o sentimento de pecado, justiça e o juízo de Deus. Quarta obra do Pentecostes. É o Espírito Santo quem nos dá vida. Eu falei que no Antigo Testamento ele vivifica, pois ele no Novo Testamento também é quem vivifica. É ele quem dá a nova vida. É ele quem nos faz nascer de novo. É ele quem nos regenera. Vocês lembram qual é o diálogo de Jesus com Nicodemos? Quando ele diz assim, é necessário que você, para entrar no reino dos céus, você precisa o quê? Nascer de novo. Aí Nicodemos, com a sua limitação humana, diz, como que eu vou regredir, voltar à barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse, não, você não entendeu. Agora você precisa nascer do Espírito. É porque é o Espírito Santo quem nos dá o novo nascimento, quem nos gera de novo, quem opera dentro de nós uma nova natureza, quem nos faz uma nova criatura. No dizer de Paulo, segundo de Coríntios 5,17, nós agora que nascemos de novo, novas criaturas somos. E quem dá a nova vida, quem gera a vida, é o Espírito Santo. Quinta bênção do Pentecostes. É ele quem, quando nos faz nascer de novo, vem morar definitivamente dentro de nós e nos transforma em templos do Espírito Santo. Vocês lembram que diz Paulo em 1 de Coríntios 3,16? Vós sois santuário de Deus. Vós sois templo. Hein, gente? Vós sois templo do Espírito Santo. Olha aqui que coisa linda. A bênção do Pentecostes não foi só derramar sobre, mas foi implantar em. Eu e você, cada um que está aqui agora, tem Deus dentro. O Espírito Santo de Deus está morando dentro de você. E veio com tudo. Veio como Ele é. Veio com graça, com poder, com revelação, com vida, com calor. E está dentro de cada um de nós. Não há Espírito Santo capenga. Não há Espírito Santo faltoso. Não há Espírito Santo aposentado. O Espírito Santo que está dentro de você é o mesmo Espírito Santo da eternidade. Ele é Deus. Está com você com tudo, com todo o poder. Aquele poder que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos está morando dentro de vós.
O Espírito Santo habita os nossos corações e trouxe para nós todo o poder, autoridade e graça de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo, com todos os seus atributos, com todo o seu poder. Somos templos do Espírito Santo e isso é bênção do Pentecostes. Sexta bênção do Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio morar dentro de nós e veio trazer essa nova natureza, nascemos de novo, ele trouxe para nós o DNA de Deus. Paulo diz, não, foi Pedro quem diz, que em nós há uma nova natureza e essa nova natureza que está dentro de nós é de uma divina semente, de uma incorruptível divina semente. Sabe o que significa isso? Hoje, se você for no programa do Ratinho e mandar fazer um teste de DNA em você, vai aparecer o do seu pai, da sua mãe, estranhamente para o Ratinho vai aparecer o DNA de Deus. Hoje eu e você temos o DNA de Deus em nós. E é o que a palavra diz, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, Romanos 8,14, que nós somos filhos de Deus. Eu estava dando aula na classe de imersão, e aqui alguns alunos da classe devem se lembrar disso. Um dos irmãos alunos disse assim, mas eu peco, eu erro. Como que eu vou saber se eu peco e erro, não me salvei ainda, ou se eu já sou filho de Deus, mas estou tristemente pecando? Como é que eu sei se eu estou salvo mesmo? Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Sabe como é que nós sabemos que somos filhos de Deus? É porque o Espírito Santo que habita em nós testifica dizendo aí dentro, você é filho de Deus. Mas ainda mais lindo do que isso, é que quando ele veio e fica segredando no meu coração, na minha alma, nos meus ouvidos, você é filho de Deus, ele trouxe uma chave. Ele está segurando uma chave. Sabe que chave é essa? Chave de todas as bênçãos espirituais. A palavra diz, Efésios, capítulo 1, verso 3, que nós agora estamos de posse de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Sabe por quê? Somos filhos e somos feitos também herdeiros com Cristo. É o que diz a palavra. Eu não sou um filho de segunda. Eu e você, nós somos aquele filho que era o filho de alguém que prestava serviço e que o Senhor disse, não, pode ficar morando aí, pode até dizer que você é filho meu. De vez em quando eu digo que você é filho. Não. A palavra diz que agora em Cristo eu recebi o DNA de Deus. Eu tenho a cara de Deus, o cheiro de Deus, o jeito de Deus. Sou filho de Deus. E o Pai me olha em Cristo e me vê como seu filho e como filho também herdeiro. Herdeiro de toda sorte de bênçãos espirituais. Eu tenho na mão a chave daquele baú enorme de bênçãos de Deus. Está lá dentro do baú aquela bênção que você está precisando e está querendo. Está lá no baú. Pega da mão do Espírito a chave, tome posse de toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, porque o Espírito Santo veio para te dar toda sorte de bênçãos espirituais. Amém, irmão? Sétima bênção do Pentecostes. Esse Espírito Santo que está morando dentro de mim e que me fala e me segreda que sou filho, que me entregou a chave da herança, ele está continuamente me abastecendo com a certeza do amor de Deus por mim. E isso renova a minha esperança. Romanos 5,5 diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, quando o Senhor nos deu o Espírito, derramou sobre nós, nos deu a presença, a confirmação da presença e do amor de Deus. E se nós sabemos com certeza que Deus nos ama,
temos esperanças. O que restaura e renova a nossa esperança é uma só coisa: Deus nos ama. E se eu estou do lado de Deus, pode o resto todo estar para o outro lado, porque eu sou vencedor. Se eu estou do lado de Deus, estou bem. Não importa o tamanho, a cara do inimigo, o tamanho da muralha, a dificuldade da luta, a guerra que virá, o tamanho do exército. Eu estou do lado de Deus, e quem está com Deus é mais do que vencedor. E é o Espírito Santo que está dentro de mim que diz: Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. E isso mantém a nossa esperança. Romanos 15, 13 diz: o Deus da esperança encha você de todo gozo e paz no vosso coração, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Oitava bênção do Pentecostes. Olha que coisa linda. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Já vou acabar, tá, gente? Reúna um pouquinho mais de paciência e energia. Efésios 1, 13 e 14. A oitava bênção do Pentecostes. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, nosso caso, o evangelho da nossa salvação, nosso caso, tendo nele crido, nosso caso, então, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, novamente a promessa se cumprindo, o qual, ou seja, o Espírito, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quero traduzir esse linguajar de cartório para você. Paulo usou um linguajar de cartório, ele falou de selo e de penhor. Ele disse: olha, depois que você ouviu, todo mundo aqui ouviu? Quem ouviu diz amém. Amém. Depois que você ouviu e creu, quem creu diga amém. Amém. Você ouviu e creu. Então, a palavra gerou em você um evangelho de salvar. Quem aqui está salvo, diga amém. Pois se você ouviu, você creu e você está salvo, a palavra nos diz que agora o Espírito Santo permanece em nós como selo e penhor. E aí? Vocês já viram muito filme de monarquia e já viram que todos os documentos que saem das mãos de um rei, para confirmar a autenticidade e a autoridade que saiu verdadeiramente da mão do rei, recebe aquela gominha de cera quente e o anel de selar do rei, ele vem e imprime o selo. E aí quando aquela mensagem, aquele documento, aquela encomenda chega no destino, a primeira coisa que se olha é para ver qual é o selo. Se tem o selo do rei, é do rei. O selo garante a autenticidade. Ora, irmãos, se o Espírito Santo habita em nós, a palavra diz que nós somos verdadeiramente, autenticamente filhos de Deus. Quando o diabo vem soprar bobagem no meu ouvido, armar arapuca, criar dificuldades e luta, ele olha para mim e vê em mim o quê? O selo. Ele pode até querer te enganar e mentir, porque João 8,44 diz que ele é o pai da mentira, e o ministério dele é enganar e mentir. Ele vem no seu ouvido e diz assim: você não é nada. Lembra como você era? Lembra as coisas que você fez? Lembra como você pecou? Lembra como você foi ruim? Lembra como você foi invejoso, mentiroso, ladrão, safado, sem vergonha? Você acha que você pode dizer que você é filho de Deus? Que você tem acesso à presença de Deus? Você está comigo, vai ver comigo. Ele fala isso no nosso ouvido para ver se nos engana. Mas aquele que é do Senhor e tem conhecido o Senhor e tem andado nas Escrituras, já foi informado, já recebeu a notícia,
de que ele é mentiroso e que em você o Espírito Santo habita como selo. Mas diz também que o Espírito Santo em nós é o penhor. E essa linguagem de penhor é uma linguagem meio cartório, meio comércio. Quando na antiguidade a compra era feita, mas não havia a forma e o jeito de se levar o que estava sendo comprado, aquele que comprava deixava o penhor. Nas nossas linguagens atuais é como se fosse pagou a entrada, deu o sinal e já vai voltar para pegar. Penhor é garantia de compra e certeza de levar. Você está entendendo o que o Espírito Santo significa em mim e em você? Ele nos comprou e ele vem buscar. Porque Jesus disse que todo aquele que lhe foi entregue, o que diz a palavra? De modo algum lançarei fora. Não se deixe enganar com a notícia de que se você errou, pecou, mentiu, vai perder a salvação. É mentira, é erro doutrinário. Quem está salvo para sempre. Sabe por quê, meu irmão? Por uma razão. Você não foi salvo porque é bonitinho, cheirosinho, lindinho, faz tudo bonitinho. Você foi salvo por causa da graça imerecida de Deus. Ele olhou para mim e para você e viu que não sou nada, cheiro mal, sou pecador, mentiroso, invejoso, faço bobagem. E mesmo assim, ele me amou. E me deu a salvação de graça, que eu me apossei tão somente pela fé. E quando eu me apossei pela fé, o Espírito Santo veio morar dentro de mim, porque eu nasci de novo e o Espírito Santo permanece em mim como penhor. E a palavra diz que aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la até o dia final. Não há pecado na minha vida que seja mais poderoso do que o sangue derramado na cruz. Por mais que eu erre, peque, tropece, se eu sou nascido de novo, eu sou do Senhor. Estou salvo em Cristo. Perco a alegria, perco a paz, perco o consolo, perco a comunhão, perco uma porção de coisas que o pecado me faz perder. A única coisa que o pecado não me faz perder é a salvação. Sabe por quê? A Bíblia não fala em liquid paper no céu. A Bíblia fala que quando o Senhor me salvou, o meu nome foi escrito no livro da vida. Olha aqui, gente. Acabou. Você já pensou se eu adoto a teologia de que se eu pecar, perdi a salvação? Aí eu me arrependo e confesso, estou salvo de novo. Mas se eu pecar amanhã, eu perco a salvação, e se eu me salvar amanhã de novo? Deus tinha que ter designado um escrivão celestial com um grande livro da vida, com uma série de liquid papers. Zezinho, apaga que ele pecou. Mas de noite ele orou, bota de novo o nome dele lá. Escreve rápido, ele está salvo. Mas amanhã ele fez o que não devia, tira o nome dele, liquid paper. Olha, a minha folha, por exemplo, ia estar já rompendo. Mas a palavra nos garante que o Espírito Santo que habita em mim, desde o Pentecostes, é o penhor. Uma vez salvo, salvo para sempre. E aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Não lhe dá alegria, não lhe dá prazer. Está afastado da comunhão, da alegria, da paz. Mas uma coisa não perde. Nunca mais a salvação. Que ponto que eu estou? 9. Já estou acabando. A nona bênção do Pentecostes está em Romanos 8, 26 e 27. Quando oramos e não sabemos orar como convém, o Espírito Santo que habita em mim faz o quê? Intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Isso é bênção do Pentecostes. Eu vou orar, nem sei o que eu estou precisando. Aí eu começo a pedir bobagem. Senhor, me dá... Me dá
Ah, um carro novo, Senhor. O meu com o pneu tá tão ruinzinho, fazendo um barulho danado. Me dá um carro novo, Senhor. Ah, Senhor, me dá um carro novo. Eu estou precisando de fé. E eu acho que eu estou precisando de um carro novo. Aí eu, com a minha boca, peço um carro novo. Mas o Espírito Santo que está aqui dentro, que geme diante do Senhor com gemidos inexprimíveis, diz, olha, e ele conhece o coração do Pai, o Pai conhece ele, então é um contato assim direto. Bobagem. Quer dar carro a ele, Pai? Dá. Quer dar, dá, né? Problema teu aí, né? Vai lá no baú dele e vê se tem um carro novo lá para ele. Mas tem uma coisa que ele tem que ter, fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, me dá a cura e a libertação dessa doença que eu estou vivendo, Senhor. O Espírito Santo diz assim, Pai, você anotou como ele está orando mais? Está orando como ele está buscando mais? Não tira agora não. Deixa mais um cadinho. E ele com a boca pede ao Pai a cura imediata. E o Espírito Santo diz assim, espera um pouquinho mais. Mas fala isso com gemidos inexprimíveis. Você está entendendo? Isso é bênção. Sabe por quê? Porque esse gemido do Espírito Santo, ele é movido pelo amor. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem. Até aquelas que a gente não entende e não consegue perceber que é para o nosso bem. Mas é para o nosso bem. Faz parte dos gemidos inexprimíveis. Estou no 10, estou acabando. O Espírito Santo nos dá dons espirituais. Ah, agora todo mundo gosta, isso aí que é o bom, dons espirituais. E o Senhor realmente, o Espírito Santo que habita os nossos corações, nos reveste, nos capacita para os ministérios da igreja, para edificar a igreja, expansão da igreja, glorificar o nome de Deus. E nos dá os dons, nos dá a possibilidade de falar em línguas estranhas, de termos visões, revelações, profecias. E eu sou um bom presbiteriano. O bom presbiteriano é aquele que crê na palavra. É aquele que diz tudo que está aqui eu quero. O bom presbiteriano é aquele que diz assim, estou na era da igreja? Estou. A era da igreja começou aonde? Na ressurreição. A era da igreja acaba onde? Quando o Senhor Jesus voltar? Estou nessa. Tudo que a palavra diz que é obra do Espírito Santo, eu estou nessa. Se o Espírito Santo derrama dons, eu quero dons. E se o templo do Espírito Santo sou eu, e se ele mora dentro de mim, ele está aqui dentro cheio de dons. Você que é templo do Espírito Santo, tem dentro de você, no Espírito Santo, todos os dons. E ele tem os dons para você, já te deu, já está aí. Você não reconheceu, você ainda não realizou, você ainda não executou. Mas quem é templo do Espírito Santo, tem o Espírito Santo dentro de si. E não é um Espírito Santo capenga, não é um Espírito Santo faltoso, não é um Espírito Santo que veio em parte, vai chegar depois. Tem segunda bênção? Tem. Como tem a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, a 1000ª bênção que vier sobre nós. Amém. Agora, desde o primeiro momento que o Espírito Santo entrou dentro de você, veio com tudo. Não veio meio, não veio 1/3 de Espírito para dentro de ninguém. Quem tem o Espírito Santo, tem com ele o poder e a autoridade e a possibilidade de efetuar, de realizar e revelar os dons do Espírito. Quais são os seus dons? Você já descobriu? Você já percebeu que dons o Senhor tem para você? O Espírito que habita o seu coração já disse a você? Vai orar, irmão. Vai perguntar ao Espírito. Vai dizer, Senhor, que habita em mim, quais são os meus dons? Não fica esperando uma outra ocasião. Ah, vai haver uma segunda bênção. Vai haver uma terceira bênção. Vai haver um outro momento. Você já tem o Espírito Santo dentro de você. Ore. Senhor, me revela, me mostra.
Deixa eu executar, realizar. E sabe qual a melhor forma de entender e reconhecer os dons? É no trabalho, é na missão, é realizando, é fazendo. Não é ninguém sentado no banco, orando, clamando, paradinho, sentadinho, achando que dom vai vir assim, porque dom é brinquedo de Deus. Tem muita gente que pensa que a igreja que tem muito dons é uma igreja que é um parque de diversões. Um fala dali, um vê dali, um clama dali, um tem língua ali, o outro lá, e fica aquele parque de diversões, e quando sai da porta para fora, todo mundo é do mesmo jeito. Mente do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, inveja do mesmo jeito, fraco no testemunho do mesmo jeito, mas brincou muito de dom dentro da igreja. O Espírito Santo não dá dom para ninguém brincar, se divertir, se distrair. O dom do Espírito é dado para a edificação da igreja, para a expansão do reino e para a glorificação do nome de Deus. Se você está preocupado com a expansão do reino, a edificação do corpo e glorificação do nome de Deus, Ele vai revelar quais são os seus dons. Ora e trabalha, ora e executa, e você vai se surpreender sabendo que dentro de você, você já está cheio de dons espirituais. Porque o Espírito Santo no Pentecostes veio trazendo os dons. Quanto tempo eu tenho, pastor Alex? Eu já estourei o tempo há muito tempo, né? Vou fazer igual da outra vez, vai em frente, né? Olha só, muita gente se confunde quando vê que no Pentecostes o derramar do Espírito Santo se manifestou com o dom de línguas, e daí tira doutrina. Texto esse que não permite doutrina, porque é um texto histórico, não é um texto doutrinário, só está contando um fato. Ali não aparece dizendo assim, então assim será de agora em diante, ou sempre será assim. Está contando um fato. O derramar do Espírito Santo no Pentecostes se manifesta com o dom de línguas, porque é um marco, é um momento, é a inauguração, é o neon, é o alarme da tempestade. Está dizendo, olha, é agora, vocês estão vendo? Olha, a promessa está se cumprindo. E aí, então, há um derramar, uma manifestação sobrenatural que se manifesta com o dom de línguas. Porém, não quer dizer e não diz que todas as vezes que o Espírito Santo se manifestar, o fará por meio de línguas estranhas. Não existe isso na Bíblia. Não há nenhum texto na Bíblia que diz que o Espírito Santo sempre se manifesta e se manifestará com dons. O próprio Paulo escreve aos Coríntios dizendo, falam todos em outras línguas? Todos têm visões? Todos têm profecias? Mas o Espírito Santo dá a cada um segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então você pode falar em língua, o outro pode não falar. Um pode ter visão e o outro pode ter profecia. Um pode ter o dom de misericórdia, o outro o dom de socorro e o outro o dom de contribuir. Mas ninguém pede o dom de contribuir. Será que se no Pentecostes, Senhor me perdoe se eu falar aqui agora uma heresia. Será que se no Pentecostes, quando o Espírito Santo tivesse manifestado, o neon, a marca, o sinal, tivesse sido todo mundo imediatamente meter a mão no bolso, puxar do dinheiro e distribuído, todo mundo queria agora dizer, eu tenho o Espírito Santo. Com a vocação da pobreza? Um pouco difícil. Você está entendendo o que eu quero dizer, meu irmão? Não se amarre, não se deprima, não se entristeça. A crente vivendo a vida toda triste. Recentemente eu preguei essa mensagem na Betânia, quando eu terminei, cheguei embaixo no púlpito, uma senhora, esposa de presbítero da igreja, veio chorando me abraçar e dizer, você tirou das minhas costas um peso que durava toda a minha vida com Jesus. Eu, a minha vida inteira, ficava pedindo a Deus para falar em línguas, porque sempre me disseram que só quem fala em línguas é quem tem o dom do Espírito, que foi batizado pelo Espírito. Eu oro, eu busco, eu vou a retiro, vou ao encontro, nunca consigo falar em línguas. Já mandaram eu orar falando coisas assim desconexas, enrolar a língua, porque aí eu ia falar em língua. E eu fiquei, saí com uma dor de garganta tremenda. Irmão, nós estamos rindo, ela estava contando isso chorando, realmente é engraçado. Mas nossas igrejas fazem isso. Nossas igrejas fazem isso. Venha para esse retiro que você vai receber o Espírito Santo. Se ajoelhe. Agora vai falando, vai enrolando a língua que o Espírito Santo vai... Que isso? Aonde está isso? O que quer isto dizer? É evidência. Sabe quais são os sinais de que o Espírito Santo está dentro de você? Presta atenção nisso.
Sabe quais são os sinais de que o Espírito está dentro de você? São os frutos, não os dons. Os dons enganam. Os dons disfarçam. Os dons confundem. Você se confunde, você se engana, você acha que é e não é. Mas há uma coisa que é inconfundível, é o fruto. Porque uma tangerineira não dá mamão. Uma laranjeira não dá mangas. Mas quem tem a seiva do Espírito fluindo no seu coração vai gerar fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há palavra, não há doutrina, não há nada. Quem ama, ama pelo Espírito. A evidência de que uma igreja está cheia do Espírito é que ela ama. Ela é uma igreja alegre, feliz. Décimo primeiro sinal. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a identificar e resistir e vencer o pecado. Quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, a profecia do Antigo Testamento é que nos ensina isso. Diz que ele traz para dentro de nós um novo coração. E nesse coração está impressa a vontade de Deus. Agora preste atenção. Olha aqui. No Antigo Testamento, a vontade de Deus estava impressa em tábuas. E para obedecer às tábuas da lei, o Espírito Santo empurrava, ou imã, atraía o homem, ou motivava para obedecer à lei. Mas agora, diz a palavra, prometida em Jeremias e Isaías, eu estou mudando a história. É uma nova aliança. A aliança da igreja é uma nova aliança. Eu vou tirar esse coração frio de carne e vou botar dentro de vocês um coração de carne, um coração verdadeiro, onde eu vou imprimir dentro desse coração a minha lei. E isso é a presença e o derramar do Espírito. Na prática, quando você está tentado a alguma coisa errada, esse Espírito Santo que habita em nós diz assim para você. Eu tenho certeza que diz, porque diz para mim, vai não, hein? Isso é furada. Não, mas é só uma vezinha. Não vai não, hein? Você vê que você sempre cai, que é nessa aí que você sempre escorrega. Não vai não. Não faça isso. É pecado. Você está errando. Isso é obra do Espírito Santo em nós. E Paulo diz que então há uma guerra, uma luta entre a minha carne e o Espírito, o meu querer e o querer de Deus. E o que é santificação? Santificação é todas as vezes que você ouve a voz de Deus e rejeita a voz da sua natureza. E você vai sendo dia a dia, como diz a palavra, transformado para se parecer mais e mais com a glória de Deus. Quanto mais eu ouço o Espírito e rejeito a minha vontade, a minha concupiscência, eu estou mais me parecendo com Cristo. A obra de santificação é feita pelo Espírito Santo. Isso que a palavra diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Como é que se anda no Espírito? Você vai dar um passo. Aí eu vou fazer assim. Aí o Espírito Santo, para aí não, para lá. Aí você, mas aqui está tão bom, aqui ó, vou chegar lá, vou me dar bem, lá na frente, o Espírito Santo, vai para ali. Aí se eu vou para cá, eu estou andando no Espírito. Se eu vou tomar uma decisão, ao invés de eu sair tomando a decisão, eu oro e digo, Senhor, compro ou não compro, vendo ou não vendo, entro ou não entro, saio ou não saio, faço ou não faço. E o Espírito Santo, quando fala ao seu coração, se você decide pelo Espírito, você está andando no Espírito. Não é muito complicado. Esses conceitos da palavra não são tão complicados. Você precisa decidir fazer. Se você não decidir fazer, é complicado. Então, é o Espírito Santo quem nos
dirige e nos leva à santificação. E para encerrar, é o Espírito Santo que reúne e une o seu povo. O Espírito Santo é a comunhão. O Espírito Santo universaliza a bênção. Onde há divisão, onde há dissensão, o Espírito Santo não está. 2 de Coríntios 13:13, aí já acabei. 2 de Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. O Espírito Santo veio para trazer comunhão, reunião, união. Irmãos, obrigado, minha querida diaconisa. Vamos ficar de pé. Não se disperse. Feche os seus olhos. Nessa manhã, eu quero para mim e quero para você todas as bênçãos do Pentecostes. Eu quero para mim e quero para você todas as bênçãos do Pentecostes. Quero os dons, como quero os dons. Mas quero amor, quero alegria, quero os frutos, quero amar mais o Senhor, quero amar mais a igreja, quero amar mais o irmão, quero ter mais convicção dia a dia de que sou filho, de que sou herdeiro, de que sou templo do Espírito, de que Ele está em mim com todo o seu poder, que eu tudo posso naquele que me fortalece, que não há inimigo nem barreira, exército nem muralha, mentira nenhuma do inimigo, que me tire da certeza de que sou filho e como filho sou herdeiro. E quero viver todas as manhãs, ao acordar e ao dormir, ter a convicção e a certeza de que tenho o selo e o penhor, e que vou estar com o Senhor naquele dia, que vou andar com o Senhor, que quero andar em santificação, quero optar pela vontade de Deus, quero ouvir os conselhos do Espírito que em mim habita, quero andar no Espírito, quero ouvir, ter sensibilidade para perceber o dizer de Deus. Quero todas as bênçãos do Pentecostes. E quem quer aqui comigo, vem aqui na frente. Quem quer todas as bênçãos do Pentecostes, vem aqui na frente e nós vamos dizer isso para o Senhor bem juntinhos. Ore por mim. Vai dizendo isso para o Senhor. Leve para Vai Deus dizendo, vai tudo clamando. aquilo que Faz a sua oração eu aí. preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim.
cooperam pro bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Ó Deus, ó Pai querido, ó Senhor Jesus, ó Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pelas revelações tão lindas, tão preciosas da Tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nessa manhã nós estamos juntos aqui no Teu altar para confessar, Senhor, nossa limitação de entendimento, nossa percepção tão estreita da obra que Tu tens realizado e queres realizar. Mas ao mesmo tempo queremos dizer nessa manhã, eu entendi, eu ouvi, eu percebi, eu compreendi. E eu quero, em nome de Jesus, nessa manhã, quero tomar posse de todas as bênçãos do Pentecostes. Aleluia, eu quero tomar posse de todas as bênçãos do Pentecostes. Ó Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós nessa manhã. Sopra sobre nós nessa manhã. Um sopro novo. Algo novo. Dá ao teu povo e a mim nessa manhã graça, poder, unção. Unção, Senhor. Autoridade. Convicção inabalável do teu amor. De que somos teus, que nada nem ninguém nos pode afastar do teu amor, que não há mentira, não há lembranças do passado, não há tristezas do passado, que possam nessa manhã apagar a verdade poderosa de que somos do Senhor, somos filhos de Deus, herdeiros com Cristo, de toda sorte de bênçãos espirituais, que o Espírito Santo habita o nosso coração, como selo e como penhor, e veio com tudo, com poder e autoridade, e agora revela aos teus servos quais são os seus dons, capacita a igreja com os teus dons, dá a cada um que conheça, que encontre, que descubra, que expanda, que receba novos, que haja um derramar de dons na tua igreja, mas sobretudo um derramar dos frutos, um revelar de frutos, de amor, de alegria, de paz, de compromisso, de domínio próprio, de mansidão, coerência entre o que confessamos e o que praticamos. Que nos ensines, Senhor, a andar no Espírito, ouvindo e atendendo a voz do Espírito. Nessa manhã, como Pentecostes inaugura a etapa nova na vida da igreja, nessa manhã para muitos se inaugure uma nova etapa. Uma etapa de vida nova e poderosa, rica, plena, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe os irmãos, vamos louvar mais.